Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para o 6º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que este é o projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais e anos iniciais. Eu sou o professor Fagner Brandão e as nossas aulas têm acessibilidade em Libras. O nosso intérprete hoje é o professor Cleiton. O tema desta aula hoje será a passagem do mundo antigo para o mundo medieval e a fragmentação política da Idade Média. Vamos partir do entendimento deste título da aula, a passagem do mundo antigo para o mundo medieval. Primeira parte, ou seja, nós estamos falando da transição de um momento histórico. Historicamente, os historiadores consideram eventos importantes para findar um período e iniciar outro. Então, o mundo antigo pode ser lido como Idade Antiga e o mundo medieval como Idade Média, ou seja, nós vamos falar do momento de transição da Idade Antiga para a Idade Média e também da fragmentação política durante a Idade Média. Veja bem para vocês entenderem melhor. Ao aproximar aqui, para ficar melhor para vocês visualizarem esta linha histórica, vocês estudaram no 6º ano a pré-história, que é desde os Homo sapiens até o surgimento da escrita, no ano de 4000 a.C., pré-história. E também estudaram a Idade Antiga. A Idade Antiga foi marcada aproximadamente com o surgimento da escrita vai dar um período de 10 séculos até 476 depois de Cristo aqui, que é a queda do Império Romano do Ocidente. Então nós vamos falar deste momento de transição, quando finaliza a Idade Antiga e inicia a Idade Média. Nesta linha histórica, vocês estão vendo os outros períodos da história. A Idade Média, que vocês vão estudar o ano que vem, no 7º ano, Idade Moderna e Contemporânea nos anos seguintes. Nós vamos falar hoje desta transição. No ano de 395 depois de Cristo, o imperador romano Teodósio, ele resolve dividir o Império Romano em dois. Lembrando que o Império Romano, ele era um grande império em um só território, que nós poderíamos dizer aí que é praticamente todo o território da Europa hoje em um só império. Então ele era muito grande para a época. Alguns imperadores tentaram fazer divisões em regiões, chegou a dividir o império em 4 impérios, em 4 regiões. Mas este imperador dividiu, por fim, em 2 lugares. O Império Romano do Ocidente, que a capital ficaria em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Vocês vão estudar sobre Constantinopla mais à frente também. Esse Império Romano do Oriente, mais tarde, foi chamado por Império Bizantino. A queda do Império Romano do Ocidente, que nós estamos vendo nesta linha histórica, que marca o fim da Idade Antiga para o início da Idade Média, é esse Império Romano do Ocidente aqui, ó, que tem a capital em Roma. Ele foi um império, então, que durou pouquíssimo tempo, olha só, de 395 a 476, ele não durou muito. O Império Romano do Oriente, ele já vai durar vários séculos, até o século XV ele vai continuar. Em 476 depois de Cristo, com o fim da Idade Antiga, marca então a Idade Média, ou também chamada de período medieval. O que ocasionou, quais os motivos para a queda do Império Romano? Olha só, primeiro, o exército custava muito caro, era um império muito grande, o exército custava investimentos caros, aconteceu a crise do 3º século, que Roma não estava conseguindo, o imperador não estava conseguindo mais custear todos os gastos com as batalhas que tinham, e veio as pestes. As pestes naquela época são doenças, né, doenças que hoje já existem talvez vacinas, são tratáveis, mas naquela época a ciência não era tão evoluída como agora. Então houve um alto número de mortes de soldados e mortes de cidadãos também. Isso enfraqueceu o governo do Império Romano. E acontece o quê? Como que os imperadores vão reagir a todos esses acontecimentos de crise? Eles vão aumentar o número de impostos e o valor dos impostos e, com esta cobrança alta de impostos, vai quebrar ainda mais o povo. A ascensão de uma nova religião. Que nova religião é essa? O cristianismo.
E o imperador, no primeiro momento, ele vai tentar o quê? Combater essa nova religião, ele vai tentar perseguir essa nova religião que vinha crescendo. Mais tarde, o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, ele vai ser marcado pela propagação do cristianismo. Por quê? Mais tarde, vocês vão descobrir que o imperador se junta com essa nova religião, com o cristianismo, tornando o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Até este momento da história, que é o fim da Idade Antiga e início da Idade Medieval aqui, não era a religião oficial o cristianismo. O cristianismo era uma nova religião que estava há alguns séculos tentando se propagar e tentando crescer. Tá? Então, as sucessivas tentativas de manter o império tão grande foi gerando desgaste e crises. Essas imagens nós vamos ver aqui, né, o imperador, Roma, né, o símbolo aqui da loba, que vem o mito sobre Roma, que vocês já viram isso lá atrás. Acontece, além de todas essas crises, a invasão dos povos bárbaros. Olha que interessante. Povos bárbaros, aqui tem uma imagem ilustrando eles. Temos que ter bastante cuidado hoje quando falamos de bárbaros. O bárbaro daquela época não é a mesma expressão que nós temos hoje como, nossa, que bárbaro isso. Não. Os bárbaros eram um termo pejorativo que rotulava todos aqueles que não eram do Império Romano, ou seja, todos que eram estrangeiros eram considerados bárbaros, tá? Então, esses bárbaros tinham três principais povos: os hunos, que vieram da Ásia e invadiram o Império Romano, os eslavos, que vieram do leste europeu e invadiram o Império Romano, e os germânicos, que veio do norte da Europa. Os germânicos eram em números bem maiores e eles conquistaram, invadiram mais territórios do Império Romano. Chegaram até mesmo a se unir em acordos com o Império Romano. Os germânicos eram divididos em vários grupos que foram rotulados pelos romanos. Não significa que esses grupos tinham de fato esse nome. Olha que nomes diferentes, né? Na língua do povo daquela época tinha algum significado. Visigodos, ostrogodos, burgúndios, vikings. Vocês já devem ter visto filmes sobre os vikings. Vândalos, a expressão vândalo hoje, por quê? Eram estrangeiros que chegaram quebrando tudo, levaram o nome de vândalos, suevos, lombardos, francos e etc. Veja só, os germânicos formavam reinos instáveis, eles disputavam entre si, eles eram nômades que invadiam as terras, conquistavam, exploravam e de repente iam para novos territórios. E quando aquele território era do interesse comum dos mesmos grupos aqui, eles disputavam entre si. E aí chega um momento que os germânicos são ameaçados pelos eslavos e principalmente pelos hunos, da mesma forma que os romanos. E os germânicos vão unificar com os romanos, e essa junção de germânicos, povos germânicos e povos romanos, ou seja, os bárbaros dos romanos, vai dar origem a várias línguas. Vocês acabaram de ter uma aula sobre língua inglesa. Então, a língua inglesa, o espanhol, o português que nós falamos, vai ter origem aqui na junção dessas culturas lá atrás. Olha que interessante. A fragmentação política da Idade Média, que é a segunda parte, dando continuidade a esse assunto, vai falar do quê? O Império Romano deixou um legado muito importante para nós, né? Que foi o quê na história? O chamado colonato. Colonato era o quê? Grupos de colonos que juridicamente eram livres, mas que tinham uma escravidão servil em uma terra. Eles viviam em colônias, no qual eles recebiam a terra. Eles tinham direito àquela propriedade de terra para morar, alimentar, plantar e dar uma parte para o senhor, o dono que deu a terra para eles. Mas eles não podiam vender aquela terra. Se eles saíssem dali, eles perdiam o direito. Esse colonato vai ser uma base para o sistema de feudalismo mais tarde, tá bom? A fragmentação do poder político, como que ela vai acontecer? Tudo isso que aconteceu, a invasão dos bárbaros, a crise financeira, as pestes, vai descentralizar, vai enfraquecer aquele poder central do imperador, aumentando então o poder dos servos, o poder dos colonatos, dos feudos, e quebra aquele grande império, fragmenta, vira vários reinos pequenininhos. E esses reinos vão dar origem a países mais tarde, como a Espanha, Portugal, entre outros. Os povos germânicos, eles foram marcantes porque eles privatizaram a defesa,
Trouxeram uma cultura do comitatus, que era um tipo de política que eles tinham, onde os guerreiros se ligavam em um juramento aos senhores militares e recebiam em troca um pagamento, uma recompensa e também um comando de um certo povo. E o Império Romano acabou também se habituando a essa cultura. Da mesma forma, os germânicos trouxeram em latim aqui o beneficium, que é o quê? A recompensa que os chefes militares germânicos davam para os seus guerreiros eram posses de pequenas terras quando terminavam as batalhas. Estas terras, mais tarde, foi denominada como feudo, né? o território do feudalismo. Qual era a economia dos povos germânicos que se estendeu ao Império Romano como um legado? A economia agropastoril, ou seja, a plantação de agricultura para a própria subsistência e também para a comercialização mais tarde e a criação de animais, né, para o leite, a carne, a lã que eles traziam. A igreja tornou-se oficial do Estado romano, tornou-se um poder centralizador nesta época, era proprietária da maior parte de terras, a igreja tinha um monopólio cultural, a cultura era em volta dos eventos da igreja e o poder da igreja vai sofrer tensões durante um período medieval. Chega um momento no Império Bizantino que tinham duas autoridades, a autoridade papal que comandava o império e também o rei que comandava. O Império Romano do Oriente manteve-se em pé até o século XX, quando Constantinopla vai ser invadida pelos árabes, os muçulmanos. Vocês vão estudar isso também lá na frente. Pessoal, com tudo isso que acontece o que nós chamamos de ruralização. O próprio nome já sugere, ruralização rural. Essa crise do império faz com que os donos de propriedades, eles migrem para a zona rural e levem a camada de pessoas mais pobres, que vão buscar um tipo de refúgio junto aos senhores e também aos guerreiros. E isso vai dar origem ao sistema, o colonato, a ruralização, ao sistema de feudalismo conforme essa imagem, né? Então, os suzeranos, os nobres, os vassalos, o que é o feudo? O feudo é um bem oferecido em troca de algo, ou seja, uma negociação. Eles recebiam determinados pedaços de terra. O feudo, que é o senhor ou o suzerano nobre, ele concedia o quê? Proteção ao servo e o servo tinha que dar a importância também, lutar militarmente a fidelidade. E olha que interessante nestas imagens aqui. A relação de suzerania e vassalagem era composta de direitos e deveres, e existiam cerimônias como nessas imagens, onde eles faziam juramento de fidelidade e lealdade aos seus senhores e selavam, além do livro, do juramento público, selavam com um beijo. Pessoal, vocês viram hoje, então, sobre a transição do fim da Idade Antiga para a Idade Média, viram a fragmentação política, a origem do colonato, que dá a base, então, para o feudalismo, que vocês vão dar continuidade nas próximas aulas. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Fiquem ligados, amanhã nós teremos aulas para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. As aulas serão de língua portuguesa e ciências. E lembrando que o Seduc em Ação ele também é transmitido pelo canal do YouTube na TV Brasil Central e Seduc Goiás. E esta aula tem atividades para vocês resolverem no portal NetEscola. Um beijo a todos, um forte abraço ao Lucas Miguel, Lourdes e Rose. Até a próxima aula!